Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, muito boa tarde, com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui novamente para conversar com você da Rede Boa Nova, das Casas André Luiz, que você acompanha esse programa, talvez pelo YouTube, talvez pelo rádio. Eu quero te agradecer muito por essa proposta da gente poder estar juntos aqui, todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, trazendo para você um pouquinho da nossa informação, um pouquinho da nossa experiência e sentindo essa vibração amorosa que você nos manda. Você sabe que você pode entrar em contato aqui pelo canal aqui de contato através da Rede Boa Nova, trazendo alguma dúvida, alguma impressão, eles passam para a gente. Então, o nosso programa Saúde Plena. O que é saúde plena? É ter uma plenitude mesmo na visão da saúde. E a gente não tem como escapar, olhando o nosso processo de saúde, em 4 grandes níveis, como a gente tem falado. O nível físico, material, o nível emocional, o nível mental e o nível espiritual. Então, somos seres espirituais tendo uma experiência aqui na Terra. E é disso que eu quero falar hoje com você. Como que é essa questão? Como que é essa questão de ter uma experiência terrestre? Como funciona? Então, quero trazer aqui para você uma história clássica do Espiritismo, que André Luiz nos deixou, que eu acho primorosa, acho riquíssima, acho que a gente pode mergulhar muito nessa reflexão, dessa história de um dos capítulos do livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso Chico, e que André Luiz trouxe uma informação, na minha visão, na minha perspectiva, de uma suma importância. A gente precisaria estudar muitas vezes esse capítulo, porque ele, como médico que eu sou, como médico com uma visão bastante psicológica sobre o questionamento do ser humano, me ajuda muito, esse capítulo me ajudou muito a que as pessoas possam reinterpretar, dar novo significado para muitas vezes o que elas estão vivendo. Então, eu queria que você acompanhasse comigo essa história e depois aprofundasse. Hoje tem, no YouTube, você tem pequenos filmes mostrando filmes a respeito da reencarnação de Segismundo, o capítulo lá no Missionários da Luz, porque realmente, na minha opinião, tem uma base ali de muita reflexão, de muita ajuda para a gente entender por que a gente viveu certas coisas e por que a gente vive certas coisas. Então, quem foi Segismundo? Aliás, eu gosto, muito interessante, porque André Luiz encontra uns nomes que acho que não existem, né? Então, Segismundo, imagina que a pessoa fala, nossa, será que fui eu? Segismundo não é nome de ninguém, né? Ele fala, reencarnação do Rubens, pronto, só quer ser eu, etc. e tal. Não, Segismundo, então, claro que é um nome fictício, mas o Segismundo era um espírito já muito evoluído, que vivia em nosso lar, mas tinha ainda uma questão a ser resolvida de uma vivência anterior. Então, ele tinha um processo que ele ainda não tinha resgatado. Então, veja, primeira dica. Enquanto nós estamos no mundo espiritual, nós identificamos os vários processos das várias vidas sucessivas que nós tivemos e que nós precisamos resgatar. E esses resgates, ou esse ajuste, digamos assim, de contas, muitas vezes só é possível fazer enquanto encarnado. Não dá para fazer ajustes de situações no mundo espiritual. Então, o Segismundo já era um espírito muito evoluído, mas tinha que fazer um ajuste ainda com um casal que ele tinha prejudicado em vivência anterior. Então, o Segismundo precisa reencarnar ainda em situação terrestre, passar por as situações, porque ele tem esse ajuste. O que aconteceu? Numa vivência anterior, muito anterior, ele era muito amigo de um casal. Só que ele se apaixonou pela esposa desse amigo. E nessa paixão, onde ele não tinha ainda todo um conhecimento moral, espiritual, você sabe que a paixão, muitas vezes, tira você da razão, né? Então, você fica sabendo, assim, quanto tempo dura uma paixão? No máximo 2 anos. Me apaixonei para minha mulher, 2 anos.
depois precisa ser transformado em amor. Então, só ficam 2 anos naquela paixão maluca, absurda, que faz um monte de coisa, depois acabando a paixão. Se não tiver amor, acaba o relacionamento. Então, a continuidade do relacionamento precisa ser transformado em amor. Então, falar, paixão que dura para sempre, não, 2 aninhos e olhe lá, às vezes menos. Então, uma paixão tresloucada dele, ele queria se aproximar de todo jeito, mas o casal tinha uma afetividade, tinha um amor, não tinha nenhum, a esposa do amigo dele não tinha nem interesse por ele e tal, não deu nenhum dica nem nada, mas ele se apaixonou. Nisso ele, então, bolou, presta atenção, olha só aonde vai o desvario humano, né? Pela paixão, é muito importante. Claro que, provavelmente, ajudado também por energias negativas, ele bolou um plano onde ele bolou um plano de matar o amigo dele. Quer dizer, matou o amigo dele numa cilada para que não ficasse sabendo que era ele, nada, e então a esposa dele muito, né, muito condoída, muito machucada, muito vilipendiada por essa morte do marido, que foi uma cilada, que parecia ter sido um assalto, alguma coisa assim. Ele, como era próximo do casal, ele se aproximou para dar todo um suporte, uma sustentação para a esposa, mas com interesses. E ele, então, foi nessa sustentação, ela muito machucada, e acabou se envolvendo com ele, mas esse envolvimento era só da paixão. Então, nessa paixão, que acabou logo, né, porque era uma paixão muito ligada à sexualidade, acabou logo, e ele acabou também abandonando, deixando ela numa situação muito difícil. Nessa situação muito difícil que ela ficou, ela acabou tendo que, para poder sobreviver, tendo que fazer certas situações muito complicadas. Eu quero que você depois leia e veja lá. E depois ela veio a desencarnar também. Então, ali os 3 desencarnaram, e foi uma situação muito difícil no pós-vida, né? Porque imagina, o amigo dele ficou sabendo, e foi uma situação grave entre esse trio. E que, nessa situação, já posterior a isso, o casal já tinha reencarnado e já estavam vivendo de novo como marido e mulher, numa situação diferente. Mas então o Segismundo, ele se sentia endividado com esse casal, porque, claro, depois que passa a situação, depois que você passa por uma situação que eu chamo umbralina, né, onde a gente sabe que é umbral, que seria o inferno dos católicos, mas mas não chega a ser um inferno, porque o inferno dos católicos é eterno, e a gente sabe que não existe um inferno eterno. Mas depois que a gente passa por essa região de muito sofrimento, que a gente é resgatado, como o nosso lar fala de André Luiz, a gente tem, então, um revigoramento, a gente tem um entendimento, uma consciência dos atos equivocados que nós temos. E isso fica marcado, fica muito marcado no consciente do espírito. E ele, então, quer, a todo custo, digamos assim, recompensar, reajustar. Tanto que existem 3 níveis de reencarnação. 3 níveis de reencarnação. Ou você reencarna com uma missão, ou você reencarna como uma prova, ou você reencarna como uma expiação. Né? São 3 tipos. Expiar vai pagar. Então, é uma reencarnação de pagar. De prova, você vai passar de novo por situações para ver se você consegue, dessa vez, passar pela situação sem cometer os mesmos erros. E missão é quando você já vem numa situação melhor, você vem para ajudar mesmo o planeta, as pessoas. São 3 tipos, né? A maioria ainda está na prova e na expiação. Então, o Segismundo queria vir para reajustar. Então, não era um pouco de expiação, de prova e de missão, misturado. Só que ele estava encontrando uma dificuldade. Por quê? Quando ele, como espírito, se aproximava espiritualmente do casal, o marido, né, a Raquel e o marido, ele tinha ele tinha uma aversão, porque imagina que você está lá e você sente um espírito se aproximando, que te dá uma angústia, te dá um medo, te dá uma aflição,
porque é o espírito que te matou numa outra vida. Então você vai sentir. Aí muita gente sente ansiedade, muita gente sente angústia, muita gente sente mal-estar, porque a presença de um espírito que para ele era um inimigo, embora o Segismundo já não era mais um inimigo dele, mas ele sentia como inimigo, porque havia assassinado ele numa outra encarnação. Então, nós muitas vezes temos reações emocionais, sensações, pânicos, porque a gente sente as presenças de espíritos que talvez não sejam mais inimigos, mas que foram inimigos. E mesmo em sonhos, né? Em sonhos, então, relata que sonhava com um inimigo, que vinha e que trazia uma situação muito difícil, onde tinha toda uma sensação muito ruim. E o Adelino, que era o marido, falava, eu não quero sentir isso, mas eu sinto pesadelos. Então, o Adelino e Raquel, na encarnação atual, o Adelino sentia. E era muito, muito complicado. E a Raquel também não sentia tanto, mas a Raquel já tinha, digamos assim, compensado essa situação. O Adelino não. E aí, então, o André Luiz vai contando como essa situação se processa. E vai contando, então, o planejamento, isso que eu quero trazer aqui para você, o planejamento reencarnatório do Segismundo e de outras pessoas que tinham lá, então, no edifício que tinha em nosso lar, que era um prédio responsável pelos projetos de reencarnação. Então, existe todo digamos assim, um sistema, a gente vai dizer, no plano espiritual, que ajuda no projeto de reencarnação. Então, tenha certeza que você não se lembra, mas você teve um projeto reencarnatório. A menos que você tenha nascido, e talvez você não esteja aqui, uma paralisia cerebral importante, um quadro genético muito grave, que aí é um quadro que muitas vezes é uma reencarnação compulsiva. Então, na maioria das reencarnações, elas não são compulsivas, elas são planejadas. Então, muito provavelmente, você que me ouve agora, que me vê agora, tua reencarnação foi planejada. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar que muito do que você pode estar vivendo hoje tem efeito no que você planejou, no que você pediu. E eu quero esmiuçar um pouco esse processo desse planejamento. Para quê? Para que você possa entender muitas das situações em que você viveu na infância, principalmente, e que você pode estar vivendo até hoje, pode ser ainda fruto desse projeto reencarnatório. Então ele conta, por exemplo, lá André Luiz, que André Luiz quis acompanhar. Falou, deixa eu acompanhar. Ele ficou muito surpreso, porque ele foi sabendo da história de Segismundo e falou, como assim? Está tendo um projeto, ele está tendo dificuldades, como que é isso? E o mentor do André Luiz falou, não, eu permito que você passe uma semana lá no departamento de projetos reencarnatórios. Então, o André Luiz vai contando tanto o projeto do Segismundo quanto de outras pessoas. Então, por exemplo, ele conta lá que uma mulher, presta atenção como isso pode encaixar no teu processo. Uma mulher, ela estava fazendo o projeto de reencarnatório, e tem ali no projeto, claro que ele pôs ali de uma maneira mais simples, como tivessem ali desenhos, tal. Isso é muito mais complexo, a gente não tem ideia. Mas, para explicar, a pessoa ia ter o projeto do corpo, então ia ter o desenho, ter o projetista, que é desenhar o corpo futuro. Imagina como será hoje inteligência artificial, como será isso hoje lá, já nos planos espirituais. Imagina que, mas tudo bem. Então ia projetando. Então ele fazia desenho, o projeto, e a mulher foi lá, a mulher acompanhando esse projeto. Falei, bom, como é que vai ser o projeto? Não, vai ser aqui, você vai ter assim, você vai nascer desse jeito, teu corpo vai ser muito perfeito, você vai ser loira, você vai ter olhos azuis, você vai ter um corpo esbelto, você vai ter face muito bonita, e foi bonito. E ela olhando aquilo, falou, não quero assim.
E o projetista falou, como você não quer assim? Eu estou projetando um corpo belo, forte, bonito, que você vai... Falei, não faça isso comigo, por favor. Por quê? Porque em outras encarnações, eu nasci com este corpo, um corpo muito esbelto, muito sensual, muito bonito. E este corpo, fez com que eu tivesse dificuldades morais graves, onde eu não tive, né, uma moral adequada e eu usei do meu corpo muito esbelto, muito bonito, muito sensual, de forma equivocada, fazendo com que eu tivesse uma sexualidade desregrada, causando, durante a encarnação, não, porque na encarnação eu usei, eu tive homens à vontade, eu tive dinheiro, eu utilizei tudo isso aí, mas após o desencarne, eu tive todo o reflexo. Então, presta atenção, vou deixar aberto aqui. Então, eu tenho observado, estudado o seguinte, às vezes o processo não é na vida anterior, presta atenção. Às vezes o processo não é na vida, porque na vida anterior. Não. A vida anterior, às vezes, foi até uma vida que foi boa. Né? Essa mulher teve dinheiro, teve homens, teve riqueza, usou disso tudo. Ela usou de sexualidade, usou de tudo, mas ela agregou certas energias no corpo dela, no perispírito dela, muito negativas, que, ao desencarnar, ela não conseguiria ir para planos espirituais mais superiores. Porque eu costumo dizer, brincando, que nós temos um spa umbralino, né? O que é o spa? O spa é onde você vai emagrecer, né? Então, o spa umbralino, você vai tirar os excessos de gordura, de orgulho, de arrogância, de sexualidade desregrada, né? Todos esses de futilidades, que isso, com estas gorduras espirituais negativas, você não consegue acessar planos espirituais superiores, como, por exemplo, o nosso lar. Então, o sofrimento está muitas vezes mais ligado ao espaço entre vidas, entre uma vida e outra, como a gente tem um relato de André Luiz, quando ficou no umbral, e aquilo ali é que, depois de muito sofrimento, de muita, às vezes, torturas e sofrimentos, que tem o resgate. Quando a pessoa é resgatada, ela lembra disso. O sofrimento foi violento, então ela não quer mais este tipo de sofrimento. Então, se ela fizer uma vinculação que, por exemplo, no caso dessa mulher, tendo um corpo belo, sensual, quando ela reencarnasse, ela sofreria de novo todas as tentações. O que eu quero trazer para você é que, assim, durante a encarnação, você vai registrando algumas coisas. Quando você desencarna, que faz a passagem, vai para o outro lado, você muda isso aí. Então, no plano espiritual, você já tem consciência, lucidez. Mas quando você volta para a encarnação, você volta no mesmo padrão da encarnação, podendo ter, entre aspas, novamente, as mesmas questões da vivência anterior, que já no plano espiritual não estava tendo. Então, lá já não tinha mais isso aí tudo, já tinha passado por isso. Mas o medo é quando volta para a Terra, vai voltar aquelas mesmas frequências vibracionais, aquelas mesmas tendências vibracionais, morais. Então, ela tem muito medo de falar, eu vou repetir o padrão. E, geralmente, a gente repete o padrão N vidas. Vem, repete, até que chega uma hora, ela falou, não, pelo amor de Deus, não me deixe um corpo assim. Eu quero, mas como? Eu quero um corpo feio, eu quero um corpo sem atrativos, porque eu não vou segurar de novo toda a energia da sensualidade, da sexualidade, se eu tiver um corpo bonito desse jeito. Então, se eu preciso ter um corpo feio, um corpo que não tem atração, porque eu vou continuar tendo a mesma energia, né? A mesma energia da sensualidade, da sexualidade, só que num corpo mais feio, talvez eu não vá ter tantos atraentes, eu não vou ter tantos atrativos, eu vou talvez me segurar um pouco mais, eu vou conseguir resistir a essas vibrações que eu coloquei na outra vida. Então, a gente vem, as vibrações do encarnado continuam no plano do encarnado, então ela vai voltar e vai vir com toda aquela situação de novo, mas agora com um corpo não tão bonito, não tão atraente, ela teria mais força, digamos assim, ou menos tendências a repetir o padrão.
Vocês estão acompanhando? E também um outro homem, na projeção lá do corpo dele, ele conta que, na outra vida, ele abusou, por exemplo, da bebida alcoólica. E que nesta vida, ele viria com já algumas questões no fígado, para que ele não repetisse de novo o alcoolismo. Porque o alcoolismo, naquela vida, talvez ele nem morreu do alcoolismo, alguma coisa assim, mas, de novo, entrou no mundo espiritual com cargas tóxicas que levaram ele a depurar isso na região umbralina por muito tempo. Então, ele, desta vez, ele já viria com algumas questões e que, se ele bebesse um pouco, já teria problemas de fígado, problemas hepáticos, de hepatites, de cirroses. Então, ele já viria com esse, digamos assim, com esse processo. Então, eu quero dizer que, muitas vezes, o que você vivenciou na tua vida e que você hoje pode sentir-se como uma queixa, como um trauma infantil, como questões muito graves, podem ter sido fruto de projetos pré-encarnatórios. Então, eu quero aprofundar aqui uma ideia, porque a gente só pode aprofundar algumas ideias se a gente tiver uma abertura de mente. Então, eu vou trazer para você uma abertura de mente em que você possa entender onde eu quero chegar. E que existem situações, lá no Evangelho está dito, são necessários os escândalos, mas ai de quem vem os escândalos. Então, Jesus deixou claro, os escândalos são necessários, nós precisamos de escândalos. Então, essa frase para mim fica muito forte. Como seria o escândalo? Seria talvez eu passe por certas situações escandalosas na minha vida, que são necessários, que eu talvez até tenha projetado certos escândalos para que eu pudesse reverter, ajustar, espiar, transformar alguns aspectos do meu espírito, da minha alma. Porém, ai de quem vem os escândalos. Então, é uma coisa que você fala, mas como assim? Quer dizer, eu preciso passar por um escândalo, mas ai de quem vem. Então, ai de quem vem o instrumento. Só que, se você olhar que os escândalos são necessários, os instrumentos também teriam certas atenuantes nesse sentido. Então, vou pegar um caso mais leve primeiro. Atendendo uma paciente esses dias, ele disse assim, a minha mãe foi muito rigorosa comigo. Era um general. Foi muito rigorosa comigo. E isso me trouxe um sentimento de pouco autoconfiança. Então, a vida inteira, eu tive pouco autoconfiança, porque a minha mãe, muito rígida comigo. E essa rigidez me traz, a vida inteira, já uma pessoa de 60 anos, hoje eu estou me trabalhando terapeuticamente para ver se eu tenho mais autoconfiança, porque eu sempre tive uma autoconfiança baixa. E aí, a gente vai utilizar a ideia de viver num planeta da dualidade, num planeta da polaridade, da bipolaridade. Não a bipolaridade da doença, porque tudo é dualidade aqui no nosso planeta. Então, a gente tem o dia e a noite, a gente tem o homem e a mulher, a gente tem o sol e a lua, a gente tem o alto e baixo. Então, a gente vive num planeta bipolar, polo norte, polo sul. Então, tudo que a gente vive, presta atenção agora, quando nós vivemos um movimento, um polo, o outro polo também existe. Um polo talvez seja o que eu vivo, o que eu vejo, o que eu tenho consciência. O outro polo está no meu inconsciente, no meu subconsciente. E assim, é como pilha, né? Como uma pilha, por exemplo. A pilha você tem o polo positivo e o polo negativo. Mas aqui não é uma conotação de bom e ruim. Não. O polo negativo da pilha não é ruim, ele é necessário. Para poder ter o circuito, precisa ter o polo positivo e o polo negativo. Então, nós temos um polo consciente e um polo inconsciente. Presta atenção, toda vez que você estiver vivendo um polo e outro polo está dentro de você,
Então, ele fala, a vida inteira eu vivi numa baixa de autoconfiança, baixa de autoestima. Fala, então, qual é outro polo? O polo oposto, que viveu o inconsciente, que ele não expressou, mas que existe, eu diria que é o polo da autoconfiança exagerada. O extremo da autoconfiança seria uma espécie de arrogância, de altivez, de sentimento de superioridade. E que ele veio aqui, nessa vida, para equilibrar esse polo. Então, para equilibrar esse polo, ele ele pediu outro polo. Então, eu quero ter um polo onde eu vou me sentir com menos autoconfiança, com menos autoestima, para tentar compensar. Para isso, eu fico imaginando uma conversa, né? Uma conversa espiritual, né? Vamos pensar? Eu quero que você leve para você depois isso. Uma conversa autoespiritual é uma conversa onde o espírito dele veio para reencarnar. E veio combinar, presta atenção, isso existe. O Sigismundo contou isso aí para mim, tem tudo. Veio combinar com os pais essa futura encarnação. O caso de Sigismundo era um caso mais grave, porque tinha ali um processo de resgate pesado, mas muitos não temos. Então imagina que você veio, sabe, o espírito, você veio aí algumas vezes conversar com teus pais. Teus pais saíram do corpo, vocês estão conversando, trouxe o planejamento e ele, nesse caso, meu paciente, falou para a mãe dele assim: ô, mãe, é o seguinte, eu preciso que a senhora seja muito rígida comigo, para que me debilite a minha confiança. Como? Eu fico imaginando essa conversa. O espírito da mãe fora do corpo falou, mas como assim, filho? Como assim? Como que eu vou ser rígido com você para debilitar a tua autoconfiança? Como? Eu vou te prejudicar? Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso. Porque eu tenho, enquanto eu encarno, uma questão de ser uma autoconfiança extremada, que me trouxe dificuldades e sofrimento em vidas sucessivas. E que até hoje eu não consegui, cada vez que eu reencarno, venho de novo com essa altivez, arrogância, perco a encarnação, sofro de novo no momento pós-encarnatório. Eu preciso parar com esse ciclo. Então, eu preciso que a senhora coloque em mim uma situação de uma rigidez muito grande para me debilitar mesmo a minha autoconfiança. Porque senão eu vou repetir padrão. Repetindo o padrão, eu vou de novo sofrer. E aí, então, combinando com a mãe, ele combina isso e a mãe, então, vem com esse propósito, né? Então, esse é o script. Então, eu vou ser rígida, mas porque você está me pedindo. Eu vou ser rígida demais, porque você está me pedindo. Fala, mãe, pelo amor de Deus, faça isso comigo. Quando reencarno, esquece tudo. Aí tem uma mãe rígida, ele tem um sentimento de autoconfiança diminuído, e isso ele tem um sofrimento. Que a minha mãe foi muito rígida comigo, que eu tenho uma autoconfiança baixa, porque isso eu falo, e eu pergunto para ele, será que isso não foi um script pré-agendado, pré-projetado? E ele ficou me olhando assustado. Então, e aí eu falo, em que momentos você pode ter escapado? Porque quando você vem nesse processo, o outro polo está lá, o altivo, o arrogante, o soberbo está lá. Em alguns momentos escapa. Então a pessoa sempre fala, tem momentos que eu faço uma postura, uma coisa que as pessoas se surpreendem, porque eu venho com uma arrogância, uma soberba, que não é o meu, mas as pessoas falam, você é muito arrogante. Como eu sou arrogante? Eu não me conheço, eu tenho uma autoconfiança baixa, autoestima baixa, como eu sou? Mas aparece, presta atenção, aparece. São as projeções do nosso inconsciente, das nossas sombras. Então ele ficou me olhando e falou, pode ser. Presta atenção, quando você aceitar que o que você viveu na infância muitas vezes, e que situações muito traumáticas, possam ter sido planejadas pré-encarnatoriamente. E aí eu vou pegar pesado, mas eu quero que você, por favor, entenda, porque eu tenho conversado com pessoas que passaram por experiências terríveis, que não são justificáveis, mas que quando elas
observo por este ponto de vida, por essa perspectiva, e é claro que eu não estou generalizando, é claro que eu estou trazendo só uma informação, e eu quero que você entenda bem o contexto que eu estou trazendo. São pessoas que passaram por experiências muito traumáticas, muitas vezes na infância, e que essas experiências traumáticas podem ter sido planejadas pré-encarnatoriamente, inclusive com os autores desses processos traumáticos. Possam ter sido. E é óbvio que eu não estou falando que é todo mundo. É óbvio que eu estou falando que, em alguns casos, isso poderá ser aplicado para que você possa se libertar, muitas vezes de uma mágoa profunda, de uma raiva profunda, e isso não vai trazer, em hipótese alguma, alento para quem causou isso. Mas eu entendo que poderá ter uma explicação. Porque, por exemplo, pessoas me contam que tiveram experiências terríveis com pessoas conhecidas durante a infância e que essas pessoas depois não tiveram nenhum tipo de comportamento igual assim com outras pessoas. São pessoas boas, pessoas que faziam bem, mas que fizeram ela passar por experiências muito difíceis, como uma paciente minha. Ela comentando que ela teve uma experiência durante um período de tempo prolongado, onde houve um processo de experiências ruins com um irmão. Experiências muito traumáticas para ela. E ela nunca entendeu aquilo. Nunca entendeu. Por quê? Porque o irmão depois foi uma pessoa boa, nunca teve com ninguém nada. Como que ele fez aquilo? Como que ele causou aquela situação? Que para ela era uma ferida emocional muito forte. Então, quando eu falo, não tem justificativa, de novo, entenda o que eu estou falando, não tem justificativa, mas você pode olhar por um processo assim, será que isso não foi meio que combinado? E aí fica difícil, né? Aí eu vou ampliar para você, que eu digo que, entenda o que eu vou falar. Às vezes a gente precisa ampliar um pouquinho. Eu entendo que eu tenho uma visão completamente diferente de Judas. Completamente diferente de Judas, porque Cristo precisava passar pelo processo da crucificação. Era o projeto dele. Ele precisava passar por aquilo. E eu acho que numa espécie de combinação, digamos assim, pré-encarnatória, com os apóstolos, ele precisou falar, olha, algum de vocês vai precisar trazer para mim uma situação de, aparentemente, traição. Porque se ninguém fizer isso, eu não passando pelo meu projeto, que é difícil, mas é um projeto de crucificação, eu não vou conseguir resgatar a humanidade. Então, eu preciso passar por esse processo. Então, digamos que nenhum deles falou, não, ninguém vai te trair, ele não ia ter a passagem da crucificação, e não tendo a passagem da crucificação, ele não ia resgatar. Veja, que era o projeto divino. Então, eu entendo que Lucas foi o que se colocou no trabalho mais difícil. Lucas, desculpa. Judas se colocou no trabalho mais difícil. Por quê? Alguém precisava fazer aquilo. Ninguém queria fazer. E eu entendo que Judas amava profundamente o Cristo. Mas ele precisou, e por amar tanto, e entender, olhando de um aspecto muito maior, ele falou, eu me prontifico, vou para o sacrifício, de ser até hoje dito que ele é um traidor, etc. Coisa. Mas ele foi para o sacrifício. Eu tenho certeza, no meu coração, que Jesus resgatou ele, porque o processo foi tão pesado que ele se suicidou. Por quê? Mas ele, espiritualmente, se projetou aquilo, ele precisou fazer aquilo. Então, eu vejo o Judas como um dos apóstolos mais corajosos que deu a vida dele para poder salvar a humanidade também, junto com Cristo. Então, eu tenho certeza que Cristo resgatou ele rapidinho, porque foi isso, era um projeto necessário. É uma visão minha, desculpe se eu te machuco nesse sentido. Então, falando com ela, falei, imagine que você teve vidas sucessivas
onde você teve desregramento nesse campo, e que o sofrimento pós-encarnatório, quando eu estou falando de sexualidade, tá? O desregramento na sexualidade. A pessoa pode ter tido uma vida ali de luxúria, de prazer, mas quando desencarna, o sofrimento é absurdo, um dos piores sofrimentos que existem. E ela me relatou que já tinha tido sonhos desses lugares umbralinos. Depois que eu falei para ela, eu tive sonhos. E são imagens dantescas, terríveis. Então, assim, o sofrimento ali foi absurdamente maior. E talvez não tenha sido só uma encarnação, tenha sido várias. E o sofrimento ali, o tempo que fica ali, um sofrimento dantesco. Se você for ler alguma coisa a respeito, você vai entender o que eu estou falando. E as pessoas que já tiveram essa memória sabem. Então, o terrível sofrimento que ela passou na infância, numa situação desse tipo, não se iguala, nem, na minha opinião, em uma porcentagem muito menor dos sofrimentos que ela teve no espaço entre vidas. De novo, por favor, entendam o meu contexto da explicação, porque isso aqui é muito delicado, mas todas as pessoas que eu consegui trazer para elas este nível de percepção, isso trouxe uma libertação para elas. Uma libertação. Estou falando, o nível de sofrimento numa vida onde você teve uma luxúria, uma sexualidade desregrada, absurda, o nível de sofrimento é uma coisa inimaginável para o espírito. E o espírito, às vezes, passou por essa situação em vidas sucessivas. Não quer passar de jeito nenhum. Aquilo é o pior tipo de sofrimento que tem. Então, no projeto reencarnatório, como eu estava falando, ele fala, me põe um corpo mais feio. Então, tem gente que fala, me põe um corpo horrível, para que eu não passe de novo por essa situação. Mas algumas pessoas, mesmo tendo corpo horrível, vêm com presta atenção no que eu estou falando, vêm com magnetismo, porque sexualidade é magnetismo. Às vezes a pessoa é feia, mas tem um magnetismo, é como o animal que está no cio, né? A leoa, quando está no cio, vem leão de longe. Para você ter uma ideia, uma borboleta fêmea no cio, uma borboleta macho, a 1 quilômetro percebe isso. Olha o magnetismo. Então, o magnetismo da sexualidade desregrado é absurdo. As pessoas vêm feia, horrível, mas ela continua com magnetismo e repete o padrão. Então, às vezes, ela pede experiências traumáticas que servem como freio. Anote o que eu estou falando. E, por favor, eu quero que você entenda a minha preocupação. Eu não justifico em hipótese alguma. Isso é um absurdo. As pessoas vão passar pelo processo de justiça divina. Isso eu tenho certeza. Mas eu estou dizendo para a pessoa que sofreu o processo, para que ela fique um pouco mais atenuada do sofrimento. E é claro que eu não estou generalizando para todas as pessoas. Eu nunca vou fazer isso aí. É óbvio que existem situações diferentes. Mas eu estou falando que algumas pessoas poderão se encaixar, e eu tenho encontrado muitas pessoas que após passar por essa situação, que tem uma abertura espiritual, tem que ter uma abertura espiritual, tem que ter uma percepção espiritual, tem que ter realmente uma visão grande. E cada caso é um caso, claro. Elas entendem, elas têm um insight, falam, meu Deus, então pode ser isso? Pode. E muitas perceberam, falaram, realmente, eu sentia que eu tinha esse magnetismo. E por eu ter sido traumatizada, eu tinha digamos assim, um trauma, e esse trauma me reprimia. Então, ela passava por uma situação onde ela poderia repetir de novo um comportamento altamente prejudicial ao espírito. Então, se você vai olhar, e eu quero que você olhe, se você vai olhar a tua vida pelo olhar do espírito e pelo olhar do corpo, pelo olhar do ego, muda completamente. Então, a minha proposta hoje, eu sei que é delicado o que eu estou falando, eu estou trazendo com bastante didática, com bastante cuidado para você entender que eu sei que não tem nada que vai ficar fora da justiça divina. Fique tranquilo, fica tranquilo. A justiça divina vai pegar todo mundo. Mas eu não estou falando nesse aspecto, estou falando que será que o que eu passo, muitas vezes na minha vida, não foi um projeto meu que eu pedi aquilo?
e dependendo do tamanho do caminhão, né? Se é um Fusca, o freio é tranquilo. Um baita caminhão que carrega várias toneladas, ele precisa de um freio absurdamente maior. Absurdamente maior. Então, o que eu estou te propondo é você entender que muitas coisas que você pode ter passado, eu fui para um extremo aqui, não sei nem se deveria ter posto, mas eu fui para um extremo aqui, para as pessoas entenderem até onde pode ir, mas as pessoas que... Essa paciente em si, ela teve uma iluminação, teve um insight, tirou um peso dela, enorme. Eu falei, meu Deus, pode ser, pode ser. Para ela foi muito bom, eu não sei. Então, claro, eu não preciso falar, mas várias situações traumáticas que a gente foi passando na vida, principalmente na infância, podem ter sido parte de um projeto pré-encarnatório. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu passei por situações na infância, não traumáticas nesse nível, mas que baixaram minha autoestima muito. Então, eu tinha uma autoestima muito, muito ruim durante muito tempo na minha vida. E eu sei por quê. Por quê? Porque eu tenho vidas de muito arrogante, de muito orgulhoso. Então, eu pedi certas situações onde eu fui muito também, minha mãe foi muito rígida, onde eu me sentia muito menos, me sentia que eu não tinha nenhum tipo, e eu me colocava mesmo uma menos-valia muito grande durante muitos anos. Por quê? Porque eu precisava segurar o outro lado, o que sentia mais, se sentia soberbo, orgulhoso, arrogante. E hoje eu entendo que eu tenho esses dois polos e eu fico atento para não ser, nem me sentir menos, nem me sentir mais. Um equilíbrio. Então eu sei que eu tenho as sombras dentro de mim. E quantas vezes as pessoas falam, você é arrogante? Eu falo, nossa, com tudo que eu tomo cuidado, ainda aparece meu orgulho. Pessoas muito próximas ainda falam para mim, você é orgulhoso? Meu Deus, ainda escapa de mim esse magnetismo, essa experiência, vivência anterior. Então, eu fico o tempo todo trabalhando para não ficar na auto-humilhação ou na arrogância, que seria a humildade. A humildade com valor. Então, ser humilde, mas reconhecer o próprio valor. É um trabalho que eu venho fazendo e ainda hoje eu tenho circunstâncias que eu preciso ficar equilibrando nesse processo. Então, eu trouxe hoje para você, trazendo a história de Segismundo, vale a pena você ver o filme e tal, para explicar, mas trazendo para o nosso cotidiano, com um processo altamente terapêutico. Altamente terapêutico. Tanto que nessa questão de polaridades, eu desenvolvi um curso que eu chamo Como Tomar Decisões Difíceis. É um curso online. Se você tiver interesse, entre em contato com as nossas equipes. É um curso online que ensina essa questão de polaridade, como você faz para você tomar decisões difíceis que geralmente estão ligadas nos polos, nas polaridades. Eu desenvolvi pela internet, você pode fazer em casa online, pode fazer uma técnica onde a gente desenvolveu justamente para ajudar as pessoas nesse sentido. Eu quero agradecer muito todo o pessoal da Rede Boa Nova, que nos dá apoio, que nos dá força, e que a gente possa continuar sendo aí um instrumento do Cristo, para que a gente possa viver melhor, viver mais, ter mais qualidade de vida. E lembre-se sempre, o Cristo está conosco. Por pior que esteja a situação, o Cristo está conosco. Nós é que precisamos nos conectar a Ele. Então, o que você vive hoje pode ter sido fruto do projeto reencarnatório. Eu faço uma reflexão. Que será, pelo que eu vivi, que será que eu pus nos meus projetos lá? Que podem ser, claro, reavaliados. É óbvio que podem ser reavaliados, porque vai chegar um momento em que a gente vai conseguir mudar. A gente não vai precisar viver a vida inteira. Então, eu posso reavaliar certos projetos que eu fiz nesse sentido. Eu posso não viver mais esse projeto. Eu tenho feito isso comigo. Tem situações que falam, não preciso mais viver isso. Eu posso substituir os freios. Os freios que são traumas, eu posso substituir pelo conhecimento, pela moralidade espiritual. Por isso que eu acho que quando a gente tem uma moral cristã, a moral cristã vai ser freios, porque todos nós temos tendências negativas, mas a moral cristã é o melhor freio que existe. Pode substituir uma série de situações que a gente vive ainda mais como se fossem traumas. Então, eu te aconselho continue estudando a doutrina espírita, continue estudando principalmente o Cristo, para, através da moral cristã, você possa substituir freios e limpar certas questões aí que foram traumáticas na tua vida, que vai ampliar
ficar mais leve o teu viver, sem ficar culpando ninguém ou sempre ficar criticando alguém que realmente te ajudou nesse processo, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem. Você acompanhou Saúde Plena.